Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que tarde perfeita para os tricolores no Morumbi, hein? O São Paulo goleou o Santos no clássico Sansão com um show de Michel Araújo, jogou demais. Gols de Caleri, David e Alexandre Pato voltando a marcar com a camisa do São Paulo. Vamos falar sobre esse jogo? E o Santos, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma tarde mágica no Morumbi, 58 mil pessoas, recorde de público na temporada, uma goleada num clássico contra um arquirrival e com isso o São Paulo entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Depois de estar entre os 4 melhores da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras pelo caminho, vencendo os 2 jogos e jogando melhor do que o seu rival, agora, imediatamente depois, o São Paulo, mesmo preservando alguns jogadores ou descansando depois e ainda com muitos desfalques, conseguiu uma goleada sobre o Santos no Morumbi para toda essa galera nesse trabalho brilhante que faz o técnico Dorival Júnior com os mesmos jogadores que tinha à disposição o Rogério Ceni e que, enfim, tinha um ambiente complicado, os desempenhos não eram os mesmos, as lesões também acompanhavam, né, como acompanham agora também, enfim, e o São Paulo não tinha muitas perspectivas, era um time muito inconfiável. De repente a gente começa a ver um time competitivo, mordendo, cada jogador sabendo da sua atribuição dentro de campo, recuperando alguns jogadores, porque é isso que o Dorival faz. O seu temperamento mais apaziguador faz com que ele explore o melhor de cada jogador e ainda assim acalme o ambiente. Recupere alguns jogadores, dê confiança para todos, mesmo aqueles que não estão jogando. É o que eu percebo. Um exemplo, por exemplo, é o David, que tem entrado e decidido jogos. O Dorival falou sobre isso e eu imagino que seja assim, né? Eu imagino a confiança que deve estar o David, mesmo não sendo titular, mesmo não começando a partida, a ponto de entrar e saber o que tem que fazer. O David que teve uma temporada no Inter, por exemplo, que ele marcou 1 gol, eu acho, 1 ou 2 no máximo. Ele realmente teve uma trajetória muito ruim, foi descartado, muitas vezes nem era relacionado. De repente ele chega no São Paulo, a pedido do Rogério Ceni, é verdade, né? Porque o Rogério queria um velocista, né? Por conhecê-lo já do Cruzeiro e do Fortaleza. Mas o David com o Dorival, depois de uma lesão que ele teve, né, tá se tornando um jogador muito importante, um jogador para mudar jogo, para prender a bola lá na frente, para ser um escape de velocidade no segundo tempo, pegar defesas mais cansadas, e ele tem ajudado demais, como foi inclusive marcando o 3º gol do São Paulo nessa goleada. Mas quem começa o jogo marcando gols é Jonathan Caleri. Cara, esse centroavante, ele é brabo demais, né? Porque assim, ele é um cara identificado com o torcedor, ele briga todo o jogo, ele tá sempre fazendo gol, se ele não tá fazendo gol, ele tá tentando fazer gol, ele tá ajudando o time, ele briga por todas as bolas. Eu sou fã demais desse argentino, que se entrega demais pro jogo. Eu acho que é isso que cativa o torcedor do São Paulo, porque ele luta demais, cara. E se tem uma coisa que o torcedor do São Paulo valoriza, é justamente jogador que luta, jogador que sabe o peso que é vestir essa camisa. E o Jonathan Caleri, primeiro que foi um cara que sempre quis vestir a camisa do São Paulo, sempre quis jogar no São Paulo, mesmo quando ele não pôde, mesmo quando ele tinha os seus direitos lá vinculados ao Deportivo Maldonado do Uruguai, que jogava ele para vários clubes da Europa e ele não conseguia ter sequência, ele queria sempre voltar para o Morumbi. E aconteceu, São Paulo adquiriu esse argentino e ele tá aqui, cara. É um camisa 9, assim, desde Luiz Fabiano eu acho que, né, a gente não tinha no São Paulo um camisa 9 desse tamanho, assim, né? Porque é um cara que as defesas já respeitam, né? E ele marca 2 vezes. Na primeira, cava uma penalidade cometida pelo Joaquim, pênalti de concurso, marcado pelo Braulio da Silva Machado, chuta no canto forte, o João Paulo não consegue pegar, e depois ele faz um gol num belíssimo cruzamento do Alisson, né, uma jogada pela direita, e aí ele desloca o goleiro fazendo 2-0. O gol até foi checado aí pelo VAR. O Alisson, que faz o cruzamento, também é importante, né? Porque hoje o Dorival Júnior não tinha os seus 2 volantes, nem o Gabriel Neves, que tem uma suspeita de fratura na costela, e nem o Pablo Maia, que ainda tá fora de combate aí por conta do falecimento do seu pai. E o Natan também foi outro desfalque, porque acabou perdendo a mãe também, que a mãe faleceu. Então, vários problemas de última hora
né, de ordem particular que acabaram prejudicando, inclusive, a escalação do time, além dos outros tantos lesionados, né? Ferrarese, Moreira, Beraldo, cara, meu Deus, é uma infinidade, mas alguns estão voltando, como o Wellington. E aí muita gente já questiona, pô, mas tem o Caio Paulista, o Caio Paulista tá jogando muito e tal. E o Dorival até explicou que não vamos nos limitar a isso, né? O Wellington, inclusive, pode ser negociado. Mas o Wellington pode jogar numa segunda linha, como já jogou com o Rogério. O Caio Paulista é atacante de ofício e foi improvisado na lateral pelo Diniz e tá jogando muito no São Paulo na lateral. Então ele pode seguir na lateral, como pode jogar bem no ataque também. Eu acho que essa mobilidade, essa versatilidade traz ao São Paulo hoje diferentes características. E no banco de reservas tem um técnico que sabe muito bem explorar esse tipo de situação. Então é importante essa volta do Wellington e do Erisson, por exemplo, que entrou no segundo tempo no lugar do Luciano. Ele descansou o Luciano e o Caleri, né? O Dorival chegou a falar que está há 80 dias no clube e não tinha trabalhado com o Erisson ainda, não tinha jogado com o Erisson. Para ter uma ideia de quanto tempo esse jogador que foi contratado para ser o reserva do Caleri numa eventual lesão que o argentino teve, o Caleri voltou antes que o Erisson acabou tendo uma lesão e ficou de fora todo esse tempo, né? E aí muitas vezes o Dorival, o Ceni, agora o Dorival, tiveram que improvisar o Juan, por exemplo, que foi o escolhido como titular nesse jogo junto do Luciano e do Caleri. Muita gente criticou o Juan, não acho que ele tenha feito um mau jogo. Acho que ele falha um pouco ainda na tomada de decisão, mas é um jogador de muita personalidade. Mostrou isso nos últimos jogos. Acho que ele participou de muitas jogadas, né? E falta aquela calibragem, né, na finalização, ou para dar um passe um pouquinho mais assertivo, né? Tem um passe ou outro que ele deu que ficou meio curto e tudo mais. Falei do Alisson como segundo volante, porque ele não tinha os dois primeiros, né? O Gabriel Neves e também o Pablo Maia, e com isso o Mendes e o Alisson foram ali os jogadores que abriram o meio campo. E aí eu preciso falar do grande jogador do jogo, né, da partida, que foi o Michel Araújo. Vou bater nessa tecla aqui, não é jogar alto confete aqui, né, mas sempre gostei dele no Fluminense. Ele ficou marcado lá por um episódio na eliminação do Fluminense na Copa do Brasil pro Corinthians, mas cara, acho ele muito bom jogador. Lhe falta um pouco de intensidade, mas hoje, por exemplo, ele compensou isso. Cara, o Michel hoje estava em todas as partes do campo, tentou um gol do meio da rua que se ele faz, meu Deus do céu, fecha o estádio, vai todo mundo para casa e acabou o jogo, né? Acabou. A bola bate no travessão, explode no travessão do João Paulo, ele pega o goleiro adiantado, mas ele fez mais, né? Ele deu passes, ele construiu jogadas, ele começou a jogada do terceiro gol, por exemplo, ele participou muito da armação e, para mim, quando a gente fala em armação, para mim não é o Nestor. O Gabriel Neves ajuda nessa função, mas o grande armador do time do São Paulo, que, olha, e o time penou durante muito tempo sem esse jogador, para mim é o Michel. O Michel é o grande armador do time e para mim ele tem que ser titular. Talvez às vezes não consiga, né, com uma sequência de jogos, ser titular em todos, por conta justamente dessa intensidade, do vigor físico, mas ele joga muita bola. Ele joga muita bola. Gosto desse jogador e acho que ele está cada vez mais encaixado nesse time do São Paulo. Com isso, o São Paulo fez o 2-0 no primeiro tempo, vai para o segundo, como eu disse, entra o David, faz o terceiro e tudo mais, e olha que poderia ter sido mais, teve bola na trave, teve muitas chances criadas, teve defesa do João Paulo, e aí, no lugar do Juan, entra Alexandre Pato. Cara, e o Alexandre Pato fez um gol maravilhoso, porque ele aparece centralizado para receber a bola, ele está na altura da meia-lua, ele recebe essa bola e ele vai levando o jogo para a ponta, até que aparece o David, ele tabela com o David, infiltra e chega na frente do João Paulo e toca no meio das pernas. Um gol espetacular, de um atacante móvel, né? E o Dorival falou sobre isso, eu gosto de dar liberdade para o Pato, o jogador com essa característica precisa ter liberdade de movimentos, maravilhoso, porque é isso, o Pato é justamente isso, ele vai encontrar o espaço. E aí apareceu o David para tabelar com ele, você vê que ele faz o movimento certinho. Cara, e o Pato tá há mais de ano sem jogar, ou quase isso, né, por conta de uma lesão grave no joelho, entrou contra o Bragantino, não entrou contra o Palmeiras, entrou agora, o segundo jogo dele, já faz o primeiro gol dele nessa volta, nessa terceira passagem, veste a cabeça do Santo Paulo, comemora com a torcida, chave de ouro, né? A torcida, no aquecimento do Pato, o estádio já veio abaixo. Quando ele entra, a torcida se empolga, porque o Pato é um cara muito querido. E ele é querido pelo futebol brasileiro, né? Todo mundo gosta de ver o Pato dar certo, né? Todo mundo gosta de ver o Pato jogar. E aí ele faz um gol ainda que sela a goleada. Pô, claro que deu tempo ainda do Santos fazer o gol de honra, né? Num pênalti cometido pelo Michel, inclusive, né? Ele tá na disputa junto com o Diego Costa, mas ele pisa no tornozelo do David Washington. E aí o
O Marcos Leonardo vai para a bola, faz o gol que diminui ali a vantagem do São Paulo, mas já nos acréscimos, 47 minutos. Enfim, o Santos preocupa demais, viu? Porque o Santos não toca na bola, o Santos não fica com a bola. A transmissão falava, né, que aos 35 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tinha trocado 109 passes, o Santos 22. É surreal. Eu não entendo como o Santos ainda está em 14º na tabela do Brasileiro, porque ele joga muito mal. Entre todos os times ali que estão disputando a ponta de baixo para não entrar na zona, o Santos é o que pior joga. O Santos joga pior que o América, pior que o Coritiba. Então, realmente, o Santos é uma situação que preocupa. E o São Paulo navegando águas tranquilas. Classificado na Copa do Brasil, bem na Sul-Americana e no G4 do Brasileiro. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!